com o WW. Conosco agora o professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Rafael Alcadipani. Boa noite, viu, Rafael? A gente só vai dar uma atualizada aqui na situação desse crime brutal lá no Rio de Janeiro e já vamos contigo, né? As polícias civil e federal trabalham para encontrar os assassinos dos 3 médicos mortos a tiros nessa madrugada no Rio de Janeiro. O crime bárbaro, brutal, reforçou o debate sobre a onda de violência e aumentou a pressão sobre autoridades por soluções contra o avanço da criminalidade, que também acontece na Bahia. Veja na reportagem de Rodrigo Monteiro. O ministro da Justiça, Flávio Dino, esteve na Bahia com o governador Jerônimo Rodrigues, do PT. Anunciaram ações de segurança no mesmo dia de mais uma tragédia no estado. 6 pessoas da mesma família foram mortas a tiros dentro de casa na cidade de Jequié, no sudoeste baiano. Entre elas, uma criança de 5 anos e uma grávida. Nós não nos escondemos dos problemas, dos nossos, mas nós temos também o dever de apontar causas da violência no Brasil. E uma dessas causas, eu disse, reafirmo, sublinho e direi sempre, foi o armamentismo irresponsável praticado no Brasil nos últimos anos. Da Bahia, Flávio Dino disse que não faz distinções políticas e que o Ministério da Justiça apoia de forma igual o estado do Rio de Janeiro. Do governador e rival político Cláudio Castro, do PL, mesmo partido de Jair Bolsonaro. O Rio vive uma crise na segurança pública e nessa quinta-feira viveu mais uma tragédia. 3 médicos ortopedistas que participavam de um congresso foram baleados e mortos num quiosque na Barra da Tijuca. Segundo a polícia, os criminosos dispararam 33 tiros em menos de 1 minuto e fugiram. Entre as vítimas, Diego Ralph Bonfim, de 35 anos, que era irmão da deputada federal Sâmia Bonfim e cunhado do deputado federal Glauber Braga, ambos do PSOL. O parentesco levantou a hipótese inicial de um crime político. O governo não vê indícios para federalizar a investigação, mas a Polícia Federal acompanha a Polícia Civil do Rio no caso. Nós colocamos também à disposição todo o nosso parque tecnológico, os nossos equipamentos, não só de inteligência, mas de perícia, de balística, de imagens. A polícia acredita que um dos médicos, Perseu Ribeiro de Almeida, de 33 anos, tenha sido confundido com o filho de um chefe da milícia pela semelhança física. O outro ortopedista assassinado é Marcos de Andrade Corsato, de 62 anos. A chacina acontece um dia depois da suspensão do uso da Força Nacional no Rio, determinada no último dia 2, depois que imagens de criminosos fazendo treinamentos no complexo da Maré vieram à tona. O envio das tropas foi cancelado pelo Ministério da Justiça, depois de questionamentos feitos pelo Ministério Público Federal a respeito do uso da Força Nacional. A questão da segurança pública é uma questão estrutural, que exige trabalho, exige cooperação dos governos, das instituições. Não há solução mágica, não há bala de prata, ninguém está atrás de pirotecnia. Nós queremos agir com inteligência, com planejamento e com o máximo de cuidado. Vamos lá, Rafael, você e o Fórum aí são dos maiores especialistas no Brasil nessa área. Qual ação imediata que seria necessário? O que precisaria ser feito para amenizar essa crise histórica? Não é desse ano, não é dessa década, ela é histórica. O que precisaria ser feito pelos órgãos públicos? Olha, boa noite, né? A gente não vai resolver isso da noite para o dia, né? Infelizmente, esse é um problema no Rio de Janeiro, ainda mais que leva muito tempo. A gente viu a intervenção militar, onde foram literalmente jogados bilhões no sistema de segurança pública do Rio de Janeiro e que não houve uma melhoria para a população. O que a gente precisa é pensar num plano como política de Estado, debatido com sociedade, debatido com especialistas, com os governos assumindo as suas responsabilidades, porque a situação passou do limite. Não dá para a gente falar, é claro que precisa de uma integração entre as forças de segurança, as polícias do nível federal precisam conversar com as do nível estadual, as próprias polícias estaduais precisam ter uma cooperação e uma articulação que hoje é muito pequena, há que ter uma integração com a Justiça e com o Ministério Público. Um modelo de uma força-tarefa, no meu ponto de vista, seria adequado, juntando esses diferentes atores. Agora, isso precisa ser
costurado com muita política, com muita calma, e a presidência da República e os governadores precisam sim assumir a sua responsabilidade nessa integração. O que a gente viu agora, né, na fala de um dos membros do governo, é sempre um jogar a batata quente para o outro e não assumir as suas responsabilidades e fazer essa integração tão necessária para o Brasil sair dessa situação que ele está. Agora, já houve, né, na história recente, alguns casos de tentativa dessa integração. Onde que dá errado? O problema é que os planos eles são feitos com muita pirotecnia, com PowerPoints bonitos, mas o dia a dia dessa integração demora muito. É muito diálogo que tem que ser construído, é muito contato cotidiano que tem que ser feito. O diabo mora nos detalhes, né, em todas as áreas e também na área de segurança pública. É preciso que tenha uma política de Estado persistente e perene na área de segurança pública, que não é o que a gente acontece. Parece que os governos ficam aí correndo atrás do próprio rabo quando acontece alguma situação aguda, como a gente está vendo agora no Rio de Janeiro, na Bahia, e depois que a situação passa, parece que esquece e se deixa para lá. Agora, o enfrentamento ao crime organizado é uma agenda que tem que ser de primeira hora dos governos, e parece que só agora que o governo federal se atentou a isso. Então a gente precisa ter um plano estruturado, organizado, porque o meu temor é que o Brasil vá se transformando paulatinamente em um México. Isso que aconteceu hoje no Rio de Janeiro é uma coisa típica de México, de guerra de facções com milícias e que vai tomando a cidade como um todo e que não existe espaço seguro para ninguém. Então, isso é muito sério e é preciso que haja uma articulação de esforços. O Rafael, o governo lançou na segunda-feira, né, um plano, foi muito questionado, né, pelas análises que nós lemos, inclusive de vocês. Qual que é a sua leitura sobre este plano de segurança pública lançado às pressas, né, na segunda-feira? Ali o plano trata de coisas importantes, como integração de forças, mas claramente é uma coisa que que foi feita a toque de caixa devido às pressões que estavam acontecendo e principalmente pela situação da Bahia, que saiu completamente do controle. Eu acho que o que é positivo desse plano é que o governo federal parece que finalmente acordou para o problema. Agora, uma vez acordado para o problema, a gente precisa costurar um diálogo de forma serena com os entes estaduais, com as polícias, para começar a enfrentar esse problema, porque a gente não vai ter solução rápida. Então, o plano, para mim, ele traz pontos importantes, mas vai demorar 60 dias para mostrarem os detalhes de como isso vai ser feito. Então, fica até difícil analisar. O que parece é que é algo que foi feito a toque de caixa para dar uma resposta para a sociedade, como é o clássico nessa área de segurança pública. Daniel? Rafael, neste momento em que há uma percepção de aumento da violência, eu não sei os dados reais, mas pelo menos uma percepção de que a violência está descontrolada nas grandes cidades, você percebe o risco de apresentação de soluções fáceis, uma certa tentação de soluções fáceis e equivocadas por parte dos governos? A gente infelizmente vê isso acontecer, né? A gente viu que o próprio governo federal falou que ia mandar a Força Nacional para o Rio de Janeiro, uma medida completamente inócua, não vai mudar nada, 300 policiais a mais ou a menos do Rio de Janeiro, sem uma articulação com as forças locais, isso não vai acontecer. A gente vê que o Rio de Janeiro teve uma destruição da sua governança de segurança pública, as polícias viraram secretarias e isso parece que não está dando certo, tanto é que a situação não está alterando lá, né? Então, assim, a gente precisa pensar em organizar as coisas com calma, com paciência, de uma forma estruturada, pensando no longo prazo. E claro, toda vez que esse assunto fica agudo, porque segurança pública mexe com o medo das pessoas, mexe com o que a gente tem mais de mais sagrado, que é a nossa vida, as pessoas ficam desesperadas. E a ação pirotécnica, infelizmente, não vai resolver o problema. A gente vê o que aconteceu, por exemplo, na Baixada Santista aqui em São Paulo. Houve uma situação que ela ficou aguda, foi enviada tropas, e a gente não tem visto, assim, melhora, depois a tropa vai embora, tudo volta como estava, porque é uma rota fortíssima do tráfico de drogas internacional. Então, enquanto a gente não começar a sufocar pesadamente financeiro essas facções criminosas, a tirar os tentáculos dessas facções criminosas que estão em todos os lugares, inclusive no Estado, de forma decidida, a gente não vai ver melhoria objetiva no nosso país.